Gente, não bate a mão nesse coisa. Rapidão, a gente vai para a próxima parte. A próxima parte é mais interessante, é estratégia de... Agora não dá. Ô, gente. Seguinte, qual que... Ó, vocês estão conversando, então, mas eu falo para vocês. Essa aula é uma das mais importantes de qualquer aula de marketing. De qualquer curso. Vou explicar para vocês por quê. Primeiro, porque preço, como eu disse, é essencial. Segunda coisa é que eu garanto para vocês, com base prática e com estudos teóricos, 70% das empresas precificam de forma errada. A maioria das empresas, olha, só para vocês terem uma noção, eu falei já numa aula atrás que estava mexendo com um negócio de café. No final de semana passada eu fui para pelo menos uns 10 supermercados diferentes, até empresas de todo tipo de café que você pode imaginar na sua vida. A única, só tem uma empresa que precifica o café de uma família. Nada, cara. O resto olha e adapta a contabilidade para uma prática de mercado. Mas só de todas as empresas, só tem uma que realmente precifica, se você olha para esse cara, para você trabalhar direitinho. Oi? Gente, é muito difícil, estou falando sério, é muito difícil a questão da precificação, principalmente quando você trabalha com várias linhas de produto. Mas a maioria das empresas erram coisas muito mais simples. A primeira coisa é que, muitas vezes, as empresas colocam a questão do preço orientada à curva. Ah, quanto que é meu custo? Eu vou colocar um markup lá de 30% e vou jogar em cima do custo. Primeira coisa errada com essa estratégia. Tudo bem, se você tiver um custo muito curto, beleza, mas se o seu clima estiver um pouquinho gordinho, você vai jogar um markup lá, estiver um pouquinho inchado, você vai jogar um markup em cima de custos que estão inchados. E aí você vai falar para você, esse mercado não compensa, porque o preço do mercado é muito baixo, quer dizer, não é o preço do mercado que é muito baixo, é sua estrutura de custo, que é muito alta, e você está formando o preço em função dos custos, você fica com a percepção de que o preço de mercado é muito baixo, quando não é. Na verdade, é uma empresa que está com custo acima do que deveria. Outra razão pelas quais as empresas precificam errado é que, muitas vezes, elas deixam de fazer uma revisão periódica dos preços. Significa isso? Significa que, num prazo aí de pouco espaço de tempo, ela perde... Ó, vem pra cá. Num prazo de pouco espaço de tempo, ela fica com um preço defasado. O resultado dessa brincadeira é mais ou menos o seguinte. Imagina que eu vou pro mercado, vou eu e ele pro mercado com o mesmo produto. Aí você precifica lá uma vez a cada 3 meses, certo? E eu precifico todo dia. Eu olho os preços do mercado todo dia e dou uma olhada quando os caras estão cobrando, quando não estão cobrando, etc. O que acontece durante 89 dias do mês? Eu fico com o preço atualizado e você fica com o preço atualizado. No dia seguinte que você atualizar o seu preço, eu já atualizei o meu de novo para te contra-atacar. Resultado da brincadeira. Eu vou ter uma vantagem durante 89 dias, ele vai uma vez por mês olhar lá e falar assim, mas eu tenho que mudar meu preço, então era o preço de novo. Né? As empresas de varejo normalmente prestam muita atenção nessa questão de preço. Né? Todo dia eles vão lá e olham o preço, mas as empresas de indústria e de serviços raramente fazem isso. A indústria só faz isso quando algum insumo na produção sobe demais, e o pessoal de serviço só faz isso quando descobre que o outro está cobrando a mais que ele podia estar ganhando mais dinheiro ou falta serviço. Aí o pessoal vai lá e muda o preço. Outra coisa que é preciso ver em relação ao preço é interpretar o preço de uma linha de produtos ou de vários produtos de uma forma relacionada. Significa isso? Significa, por exemplo, que você tem lá 3 linhas de produtos. Um produto simples, um produto médio e um produto premium. Você vai ofertar os 3 produtos com o mesmo preço, o que vai acontecer? Vai todo mundo migrar para o serviço premium. Né? Ou se você vende 3 produtos que estão interrelacionados, você vende lá o computador, desktop, a CPU, você vende o desktop, a CPU e o software.
você vende isso de forma integrada, como faz a Dell, por exemplo. Só que daí você cobra, como você tem um custo alto no desktop, você pega e cobra alto pelo desktop. Você fez a sua precificação baseada em custo, certo? O que vai acontecer? O consumidor vai olhar, vai ver lá e falar assim, ó, o CPU dele está bacana, o software dele está legal, mas o monitor é muito caro. O monitor está muito caro. O que significa isso? Significa que você só não vai deixar de vender a CPU, tirar mas você vai deixar de vender o principal. Você não vai deixar só de vender o monitor, que dá uma parte, mas você vai deixar de vender o principal, que era a CPU. Você precisa que esse elemento tenha um custo baixo para você conseguir vender de verdade e te dar lucro. E as empresas muitas vezes esquecem desse interrelacionamento entre os produtos e precificam com base em custos. E muitas vezes deixam na mesa uma receita que poderia ser delas, que é a questão que é essa questão do outro produto que ela poderia estar vendendo. Um outro erro das empresas é que muitas vezes elas não colocam o preço de forma variável o suficiente. O que significa isso? Significa o seguinte, se você for vender em São João, você tem que ter um preço. Se você for vender em Campinas, você tem que ter outro. Se você for vender em São Paulo, você tem que ter outro. Os custos são diferentes, muitas vezes de distribuição, de logística, certo? Agora, como é que a gente faz para o consumidor não se sentir enganado, sacaneado? Se os preços têm que ser diferentes. Ele entra online e vê preços que são diferentes. Ah, por que em São João é um preço, em Pinhal é outro, em São Paulo é outro? Tipo, o mesmo produto, tinha que ter o mesmo preço, não tinha? Como é que você elimina esse problema? Com um bendito desconto. Você coloca um preço tabela X e dá a coordenada para o seu pessoal de vendas de que em São Paulo pode ter 7% de desconto, em Pinhal pode ter 10%. Esses descontos seriam vinculados aonde que vende mais, desconto é menor, e onde que vende menos, desconto é maior? Não, na questão do custo. É como se você não pode ter um preço de tabela diferente para o estado inteiro, concorda? Porque os consumidores falam, pô, eu paguei 250 no celular, você pagou 350, pô. Ué, tem gente que nem paga pelo celular, não é assim? Como que as empresas fazem isso? Através dos planinhos delas lá de desconto, de fidelidade, etc. Então, como é que a gente faz isso no mercado de uma forma inteligente, que o consumidor não perceba isso? Permitindo um desconto aonde os nossos custos são lá, de repente, mais baixos. Aí eu mantenho a margem. Se meu custo é mais baixo, se meu custo é mais baixo, 10%, é 10% mais baixo em São João da Boa Vista, porque é fácil de tudo, não tem trânsito, não tem engarrafamento. Você concorda? O custo é muito menor. A mão de obra daqui é mais barata do que em São Paulo. O meu custo aqui é menor. Se eu permitir aqui um custo de 10%, desconto de 10%, eu tenho 10% de desconto, eu dou um desconto de 10%, mas o custo também é 10% menor, eu mantenho proporcionalmente a mesma margem. Então, o que a gente faz? A gente utiliza a indústria automobilística faz isso, a indústria automobilística faz isso mais do que ninguém. Se você pegar lá e ler Jornal do Carro ou Folha de São Paulo, classificado de carro, etc. e tal, você vai ver lá os preços de tabela das fábricas e você vai ver o desconto médio que é dado, né, em cima disso. Por que eles dão desconto médio? Porque Campinas tem um custo, São Paulo tem outro, Paraná tem outro, os impostos são diferentes, e aí eles vão mexendo essa questão do preço dessa forma. Preço é importante por quê? Primeiro, pela questão do posicionamento. O consumidor compara preço e benefícios, atributos. Se você estiver aqui, se você estiver oferecendo bastante benefícios com um preço baixo e a mesma quantidade